Quando a gente pensa no profeta Elias, logo vem à mente a imagem do fogo, né? Um homem tenso, zeloso, cuja história mais famosa é uma demonstração assim espetacular de poder divino. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que existe um segundo fogo na história de Elias. Um fogo que foi pedido, mas que nunca chegou a ser aceso. E o motivo para isso, olha, muda completamente a forma como a gente entende o legado dele. Então vamos imaginar a cena. A gente está no Monte Carmelo. De um lado, sozinho, o profeta Elias. Do outro, nada menos que 450 profetas do deus Baal. Humanamente falando, as chances não pareciam nada boas, né? Mas o que estava em jogo ali era... Nossa, era tudo. Era o coração e a alma de uma nação inteira. Para a gente entender o que está acontecendo, o país estava no meio de uma crise gigantesca. 3 anos de seca, imagina o caos. E o povo estava perdido, espiritualmente dividido. A Bíblia até usa uma expressão ótima. Diz que eles cocheavam entre 2 pensamentos. Não sabiam para que lado ir. E é aí que Elias entra. Ele não chega como mais um profeta. Ele chega para botar um ponto final nessa indecisão. Esse confronto no Monte Carmelo, na verdade, era um verdadeiro julgamento público da idolatria. E as regras do desafio eram super diretas, sem margem para erro. Nada de truques, nada de mão humana, a coisa era simples. 2 altares, 2 sacrifícios. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Simples assim. Uma prova que ninguém, absolutamente ninguém, poderia contestar. O palco estava montado. E o que acontece a seguir é uma cena de puro desespero. Durante o dia inteiro, os profetas de Baal fazem de tudo. Eles gritam, dançam, pulam, chegam a se cortar numa loucura total para invocar o Deus deles. E o resultado? Nada. Um silêncio absoluto. O Deus deles simplesmente não aparece. E o que fica é só o cansaço e a decepção. Aí chega a vez de Elias. E nossa, o contraste é gritante. Nada de gritaria, nada de caos. Com toda a calma do mundo, ele vai lá e reconstrói o antigo altar do Senhor que estava abandonado. E para deixar o teste ainda mais impossível, ele manda encharcar tudo com água. Não uma, mas 3 vezes. E depois de tudo isso, ele faz uma oração curta, simples e focada. A resposta é imediata e avassaladora. Desce um fogo do céu que não queima só a oferta, não. Ele consome a lenha molhada, as pedras do altar e até a poeira em volta. É uma demonstração de poder assim, total, inquestionável. E o povo que estava assistindo? A reação é definitiva. Todo mundo se joga no chão, misturando medo com admiração, e declaram em uma só voz quem é o verdadeiro Deus. A vitória de Elias ali foi completa. A reputação dele como um profeta de fogo, capaz de invocar o poder do céu, ficou selada para sempre. Pois é, esse evento acabou virando a história que define o Elias. Um modelo de zelo, de fé inabalável. Mas, séculos depois, quando esse mesmo legado foi invocado por alguns seguidores bem fervorosos, a resposta que eles tiveram foi totalmente inesperada. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa história se desenrola? Ok, agora a gente dá um salto de centenas de anos para frente. Jesus está a caminho de Jerusalém com seus discípulos. No caminho, eles tentam passar por uma aldeia samaritana, mas são rejeitados. E o motivo? Simplesmente porque o destino final deles era Jerusalém, o centro religioso dos seus rivais históricos, os judeus. E aqui é super importante a gente notar diferença de escala, tá? Elias estava lidando com uma crise que ameaçava a identidade de uma nação inteira. Era uma questão de vida ou morte espiritual. Já os discípulos, por outro lado, enfrentaram uma ofensa, uma falta de hospitalidade. A questão deles era bem mais pessoal. A reação deles é imediata e inflamada. Vendo a rejeição, Tiago e João se viram para Jesus e fazem uma pergunta, olha, chocante. Eles lembram na hora do herói deles, Elias, e veem ali uma oportunidade de imitar seu ato mais famoso. Para eles, parecia a resposta lógica para aquela afronta. E esse é o ponto de virada. A gente poderia esperar uma resposta que elogiasse a fé deles, o zelo em defender a honra do mestre, né? Mas o que acontece a seguir é uma rejeição que vai redefinir o próprio legado de Elias. Para a gente entender a profundidade dessa resposta, vale a pena dar uma olhada numa análise da Revista de Cultura Teológica da PUC de São Paulo. Pesquisadores analisaram como a tradição dos manuscritos dessa passagem evoluiu e revelaram o esforço bem consciente dos primeiros cristãos para esclarecer a sua mensagem. A resposta de Jesus é curta e cortante. Ele se vira e os repreende. Não tem aprovação. Não tem admiração pelo zelo deles. É só uma correção severa. A proposta de imitar Elias é rejeitada de forma categórica.
Essa análise da PUC-SP foca num fenômeno chamado interpolação textual. Basicamente, isso acontece quando os escribas, lá atrás, ao copiarem os textos, adicionavam pequenas frases para garantir que o significado correto não se perdesse. E essa história em particular tem algumas das interpolações mais reveladoras de todas. Olha só o que os escribas adicionaram para garantir que ninguém entendesse mal a bronca de Jesus. A frase "como Elias fez" conecta direto a ação ao legado do profeta. E as frases seguintes deixam explícito o motivo da repreensão. O espírito deles estava errado porque a missão não era de destruição, mas sim de salvação. Então, o ponto crucial é este. Essas adições não são acidentes. Elas são uma reinterpretação teológica feita de propósito. A comunidade cristã primitiva estava ativamente dizendo: sim, a gente admira Elias, mas o nosso caminho é diferente. O zelo que nos move tem um propósito diferente. Eles estavam mudando o roteiro. E isso nos leva à grande conclusão desta análise. Colocar essas duas histórias lado a lado, o fogo no Monte Carmelo e o fogo recusado na Samaria, não é sobre certo e errado. É sobre a evolução do significado do que é zelo e do que é poder. A distinção fica bem clara. O espírito de Elias, lá no contexto do Monte Carmelo, era apropriado para confrontar a idolatria nacional com um poder que consumia. Já o espírito que Jesus introduz é diferente. É um zelo focado em buscar e salvar, demonstrando o poder não através da destruição, mas da restauração. No fim das contas, a lição para os discípulos e para quem lê a história hoje é uma mudança fundamental de perspectiva. O chamado não é mais para replicar as ações, mesmo as mais poderosas, dos heróis do passado. O chamado é para incorporar a missão do presente, que é radicalmente focada na salvação. Essa frase, adicionada pelos escribas para garantir clareza, se torna a declaração de missão que redefine tudo. Ela serve como uma correção permanente a qualquer impulso de usar o poder para destruir em nome da fé. A força aqui é redefinida como um poder que protege a vida, não que atira. E assim, a história dos dois fogos de Elias nos deixa com esta pergunta. O zelo, a paixão, o fervor são energias poderosas. Mas esta narrativa nos desafia a examinar constantemente a natureza do nosso próprio fogo. Estamos usando nossa paixão para construir, curar e salvar, ou para confrontar, condenar e consumir? A resposta define o tipo de espírito que realmente nos possui.